Meus amados, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 18. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 18. Eu quero ler esta porção da palavra de Deus junto aos irmãos. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 18. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas aos irmãos. A primeira pergunta aqui é: quantos aqui, a parte da minha família, é missionário? Levante a sua mão. O pastor, o irmão evangelista lá, tem mais dois ali, o Guilherme, o Gabriel. Beleza, glória a Deus. Ok, muito bom. Quero fazer uma segunda pergunta aqui então. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Ops, o número aumentou. Nós temos um probleminha sério aqui então. O que é ser discípulo? Ser discípulo é imitar ao mestre, não é assim? A palavra que se utiliza no grego para discípulo é matetes, ou dar passo sobre passo. Jesus Cristo é um missionário. Se Jesus Cristo é um missionário e nós somos imitadores de Cristo, cada um de nós somos missionários em Cristo Jesus. Amém? Então, da próxima vez que perguntarem assim, se tem algum missionário aqui, se você é discípulo de Cristo, diga: eu sou missionário. A diferença é que uns missionários são chamados para ir a outros países, a lugares distantes para poder pregar a palavra. Isso. Há lugares distantes para pregar a palavra. Mas você é chamado por Cristo a estar aqui onde você está, para realizar a mesma missão, levar a mensagem de salvação, proclamar as boas novas de Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 4, 1 ao 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Observaram aqui? O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Discípulos. Qual foi a grande comissão de Jesus dada à sua igreja, aos seus discípulos lá primeiro, e isso extensivo a nós? O qual foi? Ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Perceberam que Jesus é um missionário? A grande comissão foi de fazer novos discípulos. E essa grande comissão é para nós também. Se Cristo foi um missionário, nós, como seus discípulos, também devemos ser missionários. Sigamos, nos diz a palavra do Senhor ainda. Versículo 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aleluia. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações através desta meditação em Sua palavra. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós louvamos o Teu nome e agradecemos, Senhor, por este privilégio que temos, primeiro de estar aqui para adorar o Teu nome, ter, Deus, este livre acesso à Tua presença, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. Pai amado, obrigado porque esta adoração, ela é imperfeita, e ela é aceita, Deus, não por quem somos nós, senão por quem é Cristo em nós. Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome porque, Deus, o Senhor nos trouxe aqui também para ouvir a Tua voz, para que, Deus, a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, para que, Deus, as extremidades mais escuras do nosso coração possam ser alcançadas pela luz da Tua palavra. Pai amado, nós pedimos ao Senhor que opere em nós, pela Tua graça, nesta noite, através desta ministração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos lendo aqui uma porção da Escritura Sagrada, que é uma obra maestra do Espírito Santo, é uma complementação do que nós chamamos evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos são complementados aqui por este 4º evangelho, evangelho boas novas de salvação. E quando nós olhamos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, o que nós encontramos aqui é a mensagem de Cristo. Cristo é as boas novas de salvação. E de forma específica, aqui neste texto, no Evangelho de João, nós temos uma declaração do autor de que Jesus é Deus, é o Verbo de Deus, é o Deus encarnado, é o Senhor da existência, tanto da macroexistência como da microexistência. Ele é o Salvador, Ele é fonte de água viva, Ele é a própria água viva. Jesus é a porta, Ele é o bom pastor. Jesus é o pão do céu. Jesus é o todo suficiente, aquele que nós necessitamos, aquele que a humanidade necessita desde a queda. Sem Ele é impossível o homem encontrar sentido em sua existência. É impossível o homem encontrar razão para a sua existência. É impossível o homem encontrar a verdadeira felicidade, porque Cristo é a verdadeira felicidade. Cristo é a solução de Deus para o pecado que cometeu Adão, trazendo corrupção sobre toda esta realidade que está diante de nós. Tudo que nós contemplamos, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, está afetado pelo pecado, está afetado pela corrupção. E qual é a resposta? Cristo Jesus, porque Ele é a esperança que nos anuncia a palavra de Deus, de forma mais específica, o Evangelho de João. Jesus Cristo, o todo suficiente, a suficiência que o homem necessita, nosso Senhor Jesus. E como disse, Jesus é o missionário. Ele não somente é a mensagem, mas é aquele que leva esta mensagem. E nós olhamos aqui para o Evangelho de João, de forma específica no capítulo 4, o que nós encontramos é uma história muito conhecida. Jesus indo ao encontro da mulher samaritana. Essa mulher que vamos conhecer um pouco mais sobre ela aqui nesta passagem, naquilo que é importante para nós, para que entendamos a nossa missão, imitando ao nosso Senhor Jesus Cristo, como um formador de discípulos, como aquele que levou a mensagem para a salvação dos perdidos, como aquele que levou a mensagem para restaurar o coração do homem, para estar com Deus, para viver com Deus, para se deleitar em Deus, para adorá-lo como Ele merece. Meus amados irmãos, a missão é um movimento do reino sobre a face da terra. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, a missão começa com o próprio Deus. Possivelmente os irmãos já escutaram falar da Missio Dei, a missão de Deus, esta obra de Deus sobre a existência para poder redimir a realidade da sua condição de queda.
essa obra que começa lá na caída, ou na queda, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, desobedecendo a Deus, negligenciando e rejeitando o deleite que Deus já havia concedido a eles, ali no Éden. Meus queridos irmãos, nosso Deus é o primeiro missionário da Escritura. Foi ele quem trouxe a primeira mensagem de esperança. Foi uma palavra dirigida à serpente, mas uma palavra que deveria trazer ao coração de Adão e Eva a expectativa deste prometido, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ainda quando esta lhe morderia o calcanhar. Depois, Deus envia o seu Filho, a própria manifestação da palavra. Jesus vem ao mundo, ele põe como prioridade no seu ministério formar os seus discípulos, concluindo esse processo na cruz, mostrando na cruz o verdadeiro desafio desta missão. Meus amados irmãos, Jesus vai aos céus, é colocado à destra de Deus para enviar outro missionário. Qual é o outro missionário? O Espírito Santo, que vem para poder abrir o coração do homem, a mente do homem, para que o homem possa ter nova vida, aplicando a obra de Cristo no coração do homem, dando ao homem uma nova perspectiva. Perceberam que as três pessoas da Trindade, elas são missionárias, estão engajadas nesta obra extraordinária. Quando nós falamos sobre missão na Escritura Sagrada, você não vai encontrar esta palavra missão ou missionário. Esta palavra não está na Escritura. O mais próximo a esta ideia que encontramos na Escritura dos originais é a palavra ergon, que é a obra do nosso Deus, da Santíssima Trindade. Se Deus, na sua Trindade, é missionário, nós devemos ser missionários. Portanto, quantos missionários nós temos aqui? Glória a Deus. Estamos já mudando, né? Vamos ver. Mas isso, queridos, traz implicações para nós. A missão como movimento do reino tem implicações para nossas vidas. E a primeira Cristo nos vai mostrar aqui, dos versículos 1 ao 4. A missão como movimento do reino, ela é uma ação intencional. Missão não existe se não existe intencionalidade. Observe comigo, especificamente versículo 4. O texto nos disse assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, ou de Samaria. Irmão, se eu começar a trocar alhos por bugalhos aqui, é porque eu ainda estou tentando fazer traduções na minha cabeça. Quase 10 anos aí no Chile, você acaba ficando confuso, né? Mas tá bom, vamos lá. Vocês me perdoem já de primeira, tá? Então vamos lá. O texto nos disse aqui, e era-lhe necessário. Meus queridos, aqui nós já partimos com uma pergunta: por que era necessário? Claro, à medida que vamos lendo o texto, nós vamos entender por que era necessário Jesus Cristo passar por Samaria. Jesus Cristo tinha um objetivo na cidade de Sicar, especificamente ali junto ao poço daquela cidade que estava às aforas da cidade, ou desse povoado naquele lugar. Ele tinha o objetivo de se encontrar com essa mulher, porque Cristo estava cumprindo com a agenda de Deus. Não sei se os irmãos sabem, existe uma agenda eterna, onde Deus tem no seu decreto eterno o nome dos seus escolhidos, aqueles que eficazmente serão alcançados, aqueles que serão tomados pelo poder da sua graça, graça irresistível, e experimentarão o melhor da existência, que é viver a comunhão para a qual eles foram criados, a comunhão com o nosso Deus. Jesus sai da Judéia em direção à Galileia, e ele passa por este caminho para se encontrar com a mulher samaritana, para que pudesse então apresentar a esta mulher o evangelho, as boas novas de salvação. O movimento de Cristo é um movimento intencional. O encontro de Cristo com esta mulher foi um encontro planejado nos céus. Jesus Cristo tinha como objetivo estar com esta mulher. Meus amados irmãos, se nós observamos a passagem por completo, os irmãos vão observar que cada movimento de Cristo em relação a esta mulher foi intencionado. Jesus foi estratégico. Jesus se utilizou de pontos de contato para poder entablar ali uma conversa com esta mulher.
para poder apresentar a esta mulher algo inesperado, algo do qual ela não imaginava, algo do qual ela não compreendia, mas que era algo que ela necessitava. As boas novas de salvação. Meus amados irmãos, a missão como movimento do reino de Cristo é um movimento intencional, são ações intencionais, é uma ação intencional. Queridos, se nós não somos intencionais no movimento do reino como missionários, nós não vamos cumprir com a missão. A pergunta que você vai me fazer aqui é: pastor Edmar, como posso ser intencional? Nós podemos partir, irmãos, com a oração. Nós oramos de forma aleatória às vezes, porque o pastor pregou no domingo sobre missões. Deus abençoe os missionários, Deus abençoe as pessoas para que elas conheçam a Cristo. Comece a ser mais específico. Forme listas de oração, nomes de pessoas. Senhor, eu quero orar nesta manhã pela vida da minha vizinha, fulana de tal. Quando você abraça este compromisso de orar por uma pessoa específica, você dá um outro passo. Você não se limita somente na oração, você passa agora à ação. Você está clamando: Senhor, abra uma oportunidade para que eu possa, de alguma forma, mostrar a Cristo na vida desta mulher. Este compromisso é com Deus. A responsabilidade é para com Deus, é para com a agenda de Deus. Você vai porque é necessário ir a esta pessoa. Você vai chegar a esta pessoa, de alguma forma, estabelecer uma ponte para que você possa transmitir a mensagem de salvação. Que ponte pode ser essa? Convide ela para tomar um cafezinho na sua casa. Gere laços de confiança. Deixa que esta pessoa veja Cristo na tua vida. Quer uma outra ação intencional? E vamos unir as duas coisas, ação e oração. Todos os dias você sai para o trabalho, amém? Pega um carro, no carro não, né? O ônibus, né? O metrô, não é assim? E aí o que você faz? De manhã você ora: Deus, abençoe este dia, que seja um dia maravilhoso, me guarde dos perigos, Senhor, me perdoa já todos os pecados que eu vou cometer mais adiante, porque o Senhor já sabe todos eles, assim que Deus me perdoa, e pá, entra no ônibus, dorme um soninho gostoso, chega no trabalho, começa o dia, foi cansativo, volta, todo o mesmo processo, todo dia após dia, a mesma coisa. Mas aí você levanta de manhã: não, hoje eu vou atuar como um missionário. O que você vai fazer? Senhor, olha, estou saindo para o trabalho, Deus. Faz a mesma oração, mas acrescenta uma: Pai, me dá a oportunidade de alguma forma, semear a semente do evangelho a pelo menos uma pessoa. Mas aí você é estratégico, intencional. O que você faz? Toma uma Bíblia na sua igreja, faz uma campanha aqui: olha, pastor, vamos comprar Bíblias. E dá para os irmãos. Você pega uma Bíblia, vai no ônibus, abre uma Bíblia, você está lendo a Escritura, alguém está sentado do teu lado. Talvez, pelo poder do Espírito, essa pessoa vai te perguntar algo, mas se não acontecer, você se levanta, fecha a sua Bíblia e fala: querido, estava lendo aqui a palavra de Deus, sentindo no meu coração o desejo de te presentear. Esse é o melhor presente que você vai receber na tua vida, a palavra de Deus. Entrega e vai, o resto é com o Senhor. De preferência, para ser mais intencional, coloca um folheto da tua igreja, com contato, porque amanhã essa pessoa abre esta Bíblia, lê a palavra, sente a obra do Espírito do seu coração, experimenta isso e precisa ter alguém a quem chamar. E o que ele tem dentro da Bíblia? O seu contato, o contato da sua igreja. Olha, recebi uma Bíblia de presente. Irmãos, se não existe intencionalidade, nós vamos passar o mês, o ano, 10 anos e nunca vamos semear a semente do Evangelho. Quando Jesus Cristo nos chama para a missão, ele fala que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Se você olha para o texto, é indo. No nosso dia a dia, isso não significa não ser intencionais, pelo contrário, sempre despertar cada manhã com essa compreensão de que eu sou um missionário, sou sal e luz, sou um instrumento através do qual Cristo se manifesta, Cristo vai a essas pessoas. Se, irmãos, não há intencionalidade, meus queridos, nós nunca vamos saber qual é a agenda de Deus. Cristo já sabia, Cristo é Deus. Cristo conhecia, sabia que essa mulher estaria exatamente naquele lugar,
Mas como nós não conhecemos a agenda de Deus, devemos mover-nos, devemos caminhar intencionalmente para que as pessoas conheçam o amor de Cristo. Amém? Primeira coisa, a missão como movimento do reino é uma ação intencional. Nosso Senhor Jesus foi intencional. É necessário sair daqui, é necessário passar lá em Sicar, junto àquele poço, porque existe alguém ali que precisa ter um encontro comigo. Não é a mulher samaritana que vai a Cristo, é Cristo que vai à mulher samaritana. Amém, irmãos? Primeira coisa que nós aprendemos aqui hoje, a missão como movimento do reino é uma ação intencional. Segunda coisa que nós observamos nesta passagem está aí nos versos posteriores. Queridos, observem comigo o versículo 9. Jesus Cristo, depois de pedir água a esta mulher, ali no poço de Sicar, Jesus recebe uma palavra dessa mulher. Ela disse o seguinte: então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Queridos, existem muitas coisas aqui que nos mostram a segunda verdade nessa passagem. Que nos mostra aqui este texto é que a missão como movimento do reino é uma dedicação sacrificial. Seguramente os irmãos vão falar, mas pastor, eu sou tão mal para poder explicar o evangelho. Ai, como eu gostaria de ser como o pastor Marcelo. Quando ele abre a Bíblia e começa a ensinar, soa tão fácil, mas na hora de fazer a coisa se complica. Ai, mas eu tenho tanta vergonha. Ai, mas e se eu for rejeitado? E se a pessoa falar que eu sou um fanático? Meus amados irmãos, a missão como movimento do reino é uma dedicação sacrificial. Jesus Cristo aqui está saindo da sua zona de conforto. Quando olhamos para o texto de forma geral, observem, quando o texto fala que Jesus está saindo para ir a Sicar, Jesus passa por um lugar que não era usado pelos rabinos da sua época. Por quê? Porque passava justamente pela cidade de Samaria. Segundo o contexto, os judeus, eles rejeitavam os samaritanos porque consideravam os samaritanos impuros. Para não estar impuro ritualmente, o que eles faziam? Seguiam caminhos paralelos, ou ao oeste ou ao leste, ou do lado do mar, ou do lado oposto desta rota. Somente os galileus seguiam por esse caminho. Mas os judeus, especificamente aqueles que exerciam as cerimônias no templo, eles não passavam por aí. E é interessante que quando esta mulher olha para Jesus pedindo água, ela se dá conta de que a situação ali é uma situação inesperada. É uma situação fora de contexto cultural. Por quê? Porque seguramente esta mulher identificou a Jesus Cristo como um rabino. Como sendo tu, judeu, pede a mim que sou mulher samaritana, água. Se os judeus não se misturam conosco, Jesus não estava preocupado com as questões culturais, as rejeições culturais, as impurezas cerimoniais, senão que estava disposto a sacrificar a sua zona de conforto para poder estar com essa mulher. Irmãos, esse não é o único elemento, não. Quando nós observamos o movimento de Cristo, estudando, William Hendriksen fala que Jesus seguiu o caminho na pior hora do dia, um caminho que de fato reservava um ambiente inóspito, havia uma intensidade do calor naquele período do dia. Essa mulher samaritana, além de ser samaritana, era possivelmente uma mulher renegada socialmente. Porque era comum que as mulheres saíssem da cidade para ir ao poço buscar água, ou pela manhã ou pela tarde, nas horas frescas do dia. Observem que aqui a mulher chega sozinha. A grande pergunta é por quê? Por que esta mulher chega só neste lugar para buscar água? Por que não como as demais mulheres que se reuniam ou na manhã ou na tarde? Possivelmente por causa da sua situação. Possivelmente por causa da condição que ela era tratada dentro da cidade.
Nós olhando o texto, vamos observar que essa mulher teve 5 matrimônios. E aquele que está com ela agora não é seu marido. Qual era a condição desta mulher? Não sabemos de forma específica. Porém, os comentaristas alegam que é possível que essa mulher seja uma renegada social. Por essa razão vem esta hora. E Jesus escolhe esta hora, independente da situação que isto implicava, para estar com esta mulher, estava disposto ao sacrifício. Irmãos queridos, não existe ninguém melhor para nos ensinar sobre sacrifício que o próprio Jesus. Porque ele se sacrificou por mim, por você. O sacrifício dos sacrifícios. Devemos lembrar, meus amados, que nosso Senhor Jesus foi à cruz voluntariamente para sofrer na cruz a minha condenação eterna. Você sabe o que é isso? Eu não sei. Você sabe o que é passar uma eternidade em tormentos? Eu não sei. Sofrendo com ranger de dentes, segundo o que nos disse a palavra, algo terrível, uma eternidade nessa condição. Jesus foi à cruz, e deixe-me mostrar uma coisa aqui, nem aqueles que vão ao inferno, eles saberão o que Jesus viveu na cruz. Porque quando Jesus vai à cruz do Calvário, Jesus sofre a eternidade da minha condenação em um só momento na cruz. E não foi só a minha condenação, foi a minha, foi a sua, foi a dele, foi a dela. Toda a intensidade da ira de Deus, de toda uma eternidade, de cada um de nós, foi sobre Cristo Jesus. O golpe que Cristo recebeu é algo inimaginável. Irmãos, a agonia de Cristo na cruz do Calvário, no Getsemani, foi algo que nós não somos capazes de entender. A intensidade da agonia de Cristo foi tal que Jesus suou gotas de sangue. O que ele viveu na cruz, sim, é sacrifício. Chega a ser vergonhoso falar que levar o evangelho a situações difíceis é sacrifício. Mas tomemos-lo assim. Queridos, se queremos fazer missões, devemos sair da nossa zona de conforto. Ai, pastor, eu fico preocupado porque de repente eu evangelizo a pessoa, essa pessoa vai ligar para mim. E eu vou precisar dar aquela assistência para ela e eu não tenho tempo, pastor, estou na universidade, estou no meu trabalho e tanta coisa na minha vida, estou carregado de agendas e não tenho tempo disponível para poder acompanhar uma pessoa. Devemos entender, irmãos, que a missão é uma dedicação sacrificial. E todo sacrifício vale a pena, porque se trata de uma vida sendo redimida pelo poder do Evangelho, do qual nós não nos envergonhamos, se estamos juntos a Paulo, sendo verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que quando um pecador se arrepende, o que acontece? O que acontece quando um pecador se arrepende? Existe celebração no céu. Vai para Apocalipse capítulo 7. E os irmãos verão os anjos, a multidão daqueles que partiram com Cristo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, falando: a Deus pertence a salvação, adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Estão celebrando o Senhor por causa da salvação que aconteceu na terra. Irmãos, lê depois 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 10 ao 13. No versículo 13 nos diz que os anjos anelam ver esse movimento do povo de Deus, tomando o evangelho de salvação. O que eles querem ver é algo que vai encher o coração deles, reboçando de alegria como filhos. Quando o pai faz coisas grandiosas, o filho enche, não é verdade? Enche a boca e fala: esse é o meu pai. Quando a igreja se move com o evangelho de Cristo Jesus, meus amados irmãos, a celebração no céu, a adoração diante do trono, a declaração: a ele pertence a salvação. Que coisa extraordinária, sabedoria de Deus, usando pecadores
pecadores, pessoas que o ofenderam para agora ser instrumentos nas suas mãos. Porque é isso que somos, irmãos, pecadores, ofensores do nosso Deus. Eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, hoje, ofenderam a Deus várias vezes, e eu sou o primeiro deles. Pecamos contra nosso Deus em pensamentos, em palavras, em ações, em omissões. E ainda assim Deus usa esses vasos de barro, enchendo-os com as riquezas da sua glória, fazendo deles instrumentos de honra, de bênção na vida de outros. Mas, irmãos, se queremos de fato seguir o modelo de Cristo Jesus, devemos entender que missão não acontece sem sacrifício. Nós temos que crucificar o nosso eu e partir para a ação. A quantas pessoas você pregou o evangelho esta semana? Semeou a semente do evangelho? Entregou uma Bíblia, um folheto, uma palavra, um tempo de oração durante esta semana? Pessoas estão partindo ao inferno, carentes do evangelho, sem se dar conta dessa carência. E nós estávamos tranquilos, torcendo pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, fazendo movimentos para lá e para cá, sem pensar na nossa grande missão, ou comissão. A missão é de Deus, somos somente cooperadores. Portanto, meus amados irmãos, a missão como movimento do reino, ela é uma dedicação sacrificial. Amém? Terceira coisa, vamos ver lá. Agora eu quero que vocês leiam comigo aí, versículo 10 ao 18. Observem comigo, nos disse assim a palavra do Senhor. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Meus irmãos, pensem comigo, vocês já chegaram diante de uma pessoa e falaram assim: sabe o que você necessita? O que você necessita na tua vida? Água viva. Os irmãos creem que as pessoas vão entender isso? O que é isso? O que é água viva? Estão entendendo? O que é água viva? As pessoas não vão compreender isso. Você sabe o que é, porque você já experimentou água viva, da sua vida transborda água viva. Mas o cidadão fala assim: você está ficando doido? O que é isso? O que é água viva? Eu conheço água. O que é água viva? Mas Jesus vai a essa mulher falando de uma água que é viva. Vamos continuar? Observem o texto aí, versículo 11. Nos disse assim: respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Em que água essa mulher está pensando? Na água física, para saciar uma sede física, não é verdade? Onde? Como é que o senhor vai arrumar essa água? O senhor não tem como tirar. Se a água viva é essa que está aí, que eu venho aqui sempre para tirar, o senhor não tem como tirar. Ela está com os olhos ali, mas observem. Jesus disse: e tu porventura, ela disse: és tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, qual foi a resposta da mulher? Disse-lhe: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Em qual água essa mulher ainda segue fixa aí? A água física, material. Jesus falando de uma coisa e essa mulher pensando em outra. Mas aqui está a ponte, aqui está o caminho, a rota de Cristo para ir no centro da situação. Observem o que nos disse versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus amados irmãos, as pessoas no mundo, elas não entendem o que é o evangelho.
Quando nós levamos a mensagem de salvação, as pessoas não entendem. Senão somente por um abrir da sua mente e do seu coração, pelo poder do Espírito Santo. De forma que, aqui vem a terceira lição, a missão como movimento do reino é um serviço incompreensível. Essa mulher não tinha ideia de quem era aquele que estava diante dela. Essa mulher não tinha ideia, não entendia o que ele estava fazendo. Essa mulher não compreendia nem sequer a sua própria situação, a sua própria condição. Essa mulher não sabia qual era a sua real necessidade. Estão entendendo isso aqui? Meus amados irmãos, Jesus vai ao centro do seu coração, na raiz da sua situação, para mostrar que Ele é a resposta à existência desta mulher. Se os irmãos observam a passagem, se darão conta que Jesus, quando estão dialogando sobre a água, fala assim, vai buscar o seu marido. Por quê? Parece que Jesus fala assim, vamos parar essa conversa aqui agora, vamos deixar isso para lá, porque está difícil de entender, você não me entende, assim que vai buscar o seu marido. Mas não, esta palavra de Jesus tocou profundamente o coração desta mulher, porque ela disse a Jesus, eu não tenho marido. Jesus é Deus. Jesus disse, eu sei, eu conheço teu coração, eu conheço a tua vida, eu sei quem é você. Você já teve 5 maridos. Plop. E agora? Mas esse que está com você não é seu marido. Você tem um outro agora, o 6º, mas ele não é seu marido. Sabe qual era o problema dessa mulher? Essa mulher tentava saciar a sua sede de alma com os relacionamentos. Tentou o marido e não viu a sua sede de alma saciada. Tentou o 2º, não funcionou. Tentou o 3º, não funcionou. Tenta o 4º, não funciona. 5º, não. Sabe o quê? A estratégia é outra. Agora não me casarei. Agora vou me juntar com alguém. Porque aqui encontraria a minha felicidade. Os irmãos já viram aquela história da jovenzinha que busca o príncipe encantado? E de repente se topa com o burrito do Shrek. Não é verdade? É o príncipe. Oi, que lindo! Mas depois que se casa com o cabra, o que ele é? Não é o burrito, não. O burrito é espanhol, né? O burrinho. O burrinho do Shrek. O burro, né? O nome do Shrek é burro, né? O burro do Shrek. Esperava o príncipe encantado e se topou com o burro do Shrek. A coisa é que ele nem era o príncipe encantado e tampouco o burrito do Shrek. O problema é que sua expectativa para a sua felicidade estava nele, no relacionamento com esse personagem. Ela tentava preencher o vazio do seu coração, a sede da sua alma com os relacionamentos. E Jesus então vem até ela e entendeu. Deixa de ficar tateando, buscando aqui e lá, porque o que você busca, só eu tenho para te oferecer. O momento em que você experimente o que eu tenho para dar, a sua vida vai ser uma fonte a jorrar água viva. Jesus está oferecendo um serviço a esta mulher, que ela não compreende. Ela não compreende quem é Jesus, não compreende o que Jesus está fazendo, não compreende nem sequer a sua própria situação. Segue pela vida tateando por ali e por aqui, buscando preencher o vazio do seu coração. Saciar a sua sede de alma. Mas o que ela buscava, só Cristo tem para dar. Não vai encontrar em nenhum outro lugar nesta terra, somente em Jesus. Porque Ele é o todo suficiente. E meus amados irmãos, quando nós bebemos desta água, o príncipe encantado pode não chegar. A tão almejada graduação universitária pode não suceder. A tão lutada casa própria que eu buscava pode não chegar.
E talvez possa ser tomado inesperadamente por uma enfermidade mortal, que derruba por terra todas as expectativas que alguém pode ter nessa existência. Porém, tendo a Cristo Jesus, nós temos tudo, temos a esperança de que as coisas desta vida não prevalecerão em contra de nós. Viveremos ainda em meio à angústia, a verdadeira alegria. A alegria de ter a comunhão com o nosso Deus, quem de fato pode fazer de nós uma nova criatura, possibilitada em Cristo Jesus na obra redentora do Calvário. Meus amados irmãos, sabe o que me chama mais atenção? E agora vou levando os irmãos para a conclusão. Meus queridos, quando nós chegamos no capítulo 4, nós nos topamos aqui com uma mulher samaritana, uma renegada social, uma mulher que tinha suas dificuldades no ambiente onde ela vivia. Mas se você volta no capítulo 3, Jesus vai se encontrar com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais dos judeus, um homem letrado, bem preparado, um líder entre os judeus, um homem que lidava com o religioso em todo o tempo. Ele olha para Jesus Cristo e diz a Jesus: sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não tem parte com ele. Jesus olha para esse homem e fala com ele o seguinte: você não está entendendo as coisas. O que você está falando, você não compreende. Se você não nascer da água e do Espírito, você não tem parte neste reino. Meus amados irmãos, depois de dar todo um ensino sobre o movimento do Espírito Santo que toma o coração do homem, Jesus parte para anunciar a mensagem de salvação, onde nós temos aí o versículo mais usado para evangelização: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho veio para salvar, o Filho é o Salvador, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Agora perceberam o contraste entre o capítulo 3 e o capítulo 4? Nós temos Nicodemos, um religioso, um homem que lidava com o espiritual em todo o tempo, mas sem Jesus. Nós vemos uma renegada social, talvez considerada como uma prostituta dentro do seu ambiente social, mas que necessitava Jesus. Ambos tateando para poder preencher o vazio do seu coração. E agora estão diante da oportunidade da sua vida, de Jesus Cristo. Meus queridos, para chegar ao final do nosso sermão, hoje nós temos, tanto fora da igreja, como também dentro da igreja. Dentro da igreja, muitos Nicodemos que necessitam a mensagem daquele que é o todo suficiente. Pessoas que estão tateando, estão na igreja todo domingo, estão ouvindo a palavra, estão até orando, estão até participando de movimentos da igreja, mas continuam tateando. Só quando eu tiver a minha formação de advogada é que eu vou ser feliz. Só quando eu encontrar aquela mulher é que eu vou ser feliz. Só quando eu tiver aquela casa é que eu vou ser feliz. Só quando eu tiver... E tateando, e tateando, e tateando, e tateando. Quando a resposta está diante dos seus olhos em todo o tempo. E a resposta é Jesus. A parte da igreja está o mundo, tomado de mulheres samaritanas que estão tateando por aí e por lá e por cá. Estão buscando preencher o vazio do seu coração. E Cristo nos chama a levar tanto a Nicodemos como as samaritanas a mensagem do Evangelho. Pastor Edmar, Kívia, Juan, Arthur, lá na Nova Zelândia. Mas esse desafio é para você, aqui. Deus não está levando você lá para a Nova Zelândia, ou lá para o Chile, ou lá para o Japão, ou lá para a África. Mas isso não significa que a responsabilidade também não seja sua. Porque Jesus foi missionário. E se eu bato no peito e falo, sou discípulo de Jesus, eu também devo ser um missionário. Porque o meu mestre o foi, o é e o será sempre.
até o dia que sua obra seja consumada, no seu regresso glorioso, onde a igreja estará reunida diante dele e cantará junto a todos os seres que já o fazem diante do trono. A ele pertence a salvação. Meus amados irmãos, nós somos chamados pelo nosso Senhor a fazer discípulos de todas as nações, mas devemos nos lembrar que se nós queremos participar desse movimento do reino, a missão tem que ser uma ação intencional, uma dedicação sacrificial, um serviço incompreendido. As pessoas não vão te esperar. E as pessoas não vão entender o que você faz. Talvez até vão chamar vocês de fanáticos. Porém, quando a obra do Espírito Santo toma o coração dessas pessoas, tudo muda. E eu quero trazer uma ilustração aqui. Irmã Inês, lá na cidade que eu pastoreei, antes de vir, de ir ao Chile, a dona Inês, diretora do Hospital Municipal da cidade, pouco mais de 60 anos. Numa oportunidade, Deus nos levou com 2 presbíteros à sua casa, seu marido ali, querendo ouvir do Evangelho, e ela sentadinha no cantinho, ouviu a mensagem, ele chorou, ela ali, séria. Terminada a exposição, perguntei para eles, e aí? O que vocês pensam de tudo que eu falei? O marido disse, eu quero Jesus. A esposa chorando, ele chorando em lágrimas. A esposa também. Saímos dali, vamos para um discipulado agora, vai todo um processo. E começamos o discipulado. No meio do caminho, o marido abandonou o processo, mas ela continuou. Interessante que nós havíamos pensado quando saímos da casa, e ele se converteu, ela só pegou carona. No processo discipulado, algo aconteceu na vida de Dona Inês. Ela teve um encontro com Cristo. Dona Inês passou por todo o processo, foi recebido como membro da igreja, e o sonho dela era participar do louvor na igreja. Quero cantar, pastor, tudo jovens, mas eu quero estar ali, quero servir ao Senhor. E essa mulher foi crescendo, crescendo, crescendo. E uma coisa que eu quero deixar para vocês, Dona Inês, quase todas as vezes que íamos iniciar o culto, ela sempre falava assim, pastor, por que Deus esperou tanto para me trazer para Ele e deixou eu experimentar isso só agora? Estão entendendo isso? Antes rejeitava o Evangelho, antes não entendia o que nós estávamos entregando a ela, mas no momento em que experimentou de Cristo, pastor, por que Deus não me trouxe para Ele antes? E eu dizia para ela, querida, Deus tem a sua agenda, o tempo se cumpriu, agradeça ao Senhor, o que você não pôde experimentar nos seus anos de vida até aqui, tranquila, a irmã, desde agora e por toda a eternidade, vai se deleitar no Senhor. Façamos missões. Está cheio de samaritano e Nicodemos próximos de você. Se você já experimentou de Cristo, você é uma fonte que transborda água viva. Compartilhe esta bênção com outros. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia, irmãos.